E agora, no programa Última Palavra, nós trazemos novamente o senhor Luiz Pereira, ele que é engenheiro, para esclarecer mais dúvidas sobre este fenômeno da natureza que atinge tanto o Brasil, que são os raios. Como dissemos anteriormente, o Brasil está entre as regiões no mundo com maior incidência de raios. Caem anualmente em todo o país entre 50 e 70 milhões de raios, matando em média 100 mil pessoas por ano. Então é um assunto bastante interessante e olha, segundo o que ele nos disse na outra entrevista, um raio cai sim mais de uma vez no mesmo lugar. Bom, muito obrigada, Luiz, por ter aceito mais uma vez o nosso convite. A gente recebeu inúmeros e-mails pedindo o seu retorno para trazer mais explicações aqui para a gente, mais prestação de serviço. E eu vejo que hoje você caprichou na entrevista, trouxe aí uma maquete bastante elucidativa, um prédio, casas, né, rede de tensão, árvores, quiosque, tudo para explicar para a gente como se proteger desses raios. É correto, né? Eu trouxe essas maquetes, né, devidamente à última entrevista. Também nós tivemos várias consultas também no nosso site, né? Devido à reportagem aqui, que foi muito boa, parabéns, né? Pela muito obrigada. Entrevista. Aí, consequentemente, falei, vamos realmente fazer uma maquete para poder ficar mais explicativo, né? Para os seus ouvintes. Exato, entenderem um pouco melhor, né? Correto. Bom, olha, eu acho que a gente pode começar até pelo prédio. Eu vejo ali que ele tem uma cobertura de cobre, um fio de cobre. Correto. Seria assim, então, a proteção? Posso pegar aqui, vou demonstrar aqui? Vamos lá. Então, na realidade é o seguinte, né? Quando a gente menciona o que é um para-raios perfeito, né? Então, aqui é uma maquete de um prédio. Então, nós temos aqui a parte frontal do prédio, etc., né? E em cima do prédio, é como você imaginar igual aquela rolinha da garrafa de champanhe, né? Então, tem que haver o quê? Um anel de cobre ou alumínio em volta de toda a edificação. Cobre, ou seja, ou alumínio? Cobre ou alumínio. Ambos protegem da mesma forma? No caso aqui o cobre a gente menciona que acaba de 35 milímetros, que é o que a norma exige, que é praticamente a grossura do dedo, né? Ou fita de alumínio, que é uma fita mesmo, mais ou menos de 70 milímetros quadrados. Sim. Então, ele tem que circundar toda a volta da edificação, idem na caixa d'água. Percebe que aqui também tem um anelzinho. A caixa d'água não pode ficar de fora, então? Não. Qualquer patamar que você dá nuvem. Se eu aqui tivesse ainda mais um andar, com alguma coisa, um mezanino, ou uma cobertura. Esse ainda assim também teria que estar protegido. Todos os patamares, aqui se tivesse, por exemplo, 4 coberturas em níveis diferentes, cada cobertura teria que ter, a gente chama de anel, na realidade o anel está fazendo toda a volta aqui do perímetro. E todos eles interligados. Percebe que aqui, ó, ele tem que estar interligado com outro anel, ou seja, todos os anéis, ou seja, essas voltas têm que estar interligados. E isso é uma parte do para-raio só, que é o que a gente chama de anel captor. Depois, ou seja, no caso de um prédio residencial, a cada 20 metros tem que ter os cabos de descida. Então aqui nós fizemos essa linha aqui, podemos mostrar, tá vendo? Aqui essa linha mais escura? A linha mais escura é como se fosse um cabo descendo até embaixo. Que seria esse? Aqui no caso seria o térreo e aqui vamos supor que fosse o subsolo. Então ele teria que vir até o térreo aqui, descer até o subsolo e aqui vem uma haste enfincada no chão, cravada no chão. Idem do outro lado. É o chamado fio terra? No caso é o terra, é onde realmente você vai buscar o terra, porque o raio, como é altas correntes elétricas, né, do raio, ele tem que captar e conduzir o raio para o terra, correto? Então, por exemplo, numa edificação, um prédio, a cada 20 metros tem que ter um cabo de descida. Por exemplo, nessa explicação aqui, nós estamos supondo que o prédio tem 80 metros de perímetro. Vamos supor que tivesse 20 de largura e 20 de profundidade aqui. Consequentemente, nós temos 20 mais 20 mais 20 mais 20, 80 metros. Então, em cada canto, teria que ter um cabo de descida. Então, essa é a segunda então, parte. Como a gente vê aqui, tanto aqui quanto aqui. Tanto aqui quanto aqui. Então, aqui no exemplo, ó, seria como se fosse, ó, tá vendo? Aqui e aqui também. Então, 4 descidas. Só que isso aqui não é o suficiente ainda. São 3 partes do para-raio. Captor, as descidas, correto? Aqui as descidas, né? E no teto do subsolo ou no chão do subsolo, tem que haver o quê? A interligação. Essa linha preta que vocês estão vendo, é como se vocês fossem imaginando um cabo de cobre também, circundando, fechando as 4 descidas, interligando as 4 descidas. Aí ele estaria completamente protegido? Estaria completamente protegido. Vamos virar aqui. Então, todos os moradores desse prédio não teriam problemas com o raio? Isso. E como que os moradores vão saber se o seu prédio está ou não dentro da norma? Aí é que está.
A dica é simples, Porque, tá? olha, gente, vamos combinar, o condomínio já é tão caro nos prédios e muitas vezes você não está protegido. Acha que está, né? Para você ter uma ideia, né, o síndico, ele responde civil e criminalmente se acontecer, por exemplo, um sinistro, responde. E normalmente o raio acontece o seguinte, ele cai normalmente nos vértices. Quando ele cai no vértice, pode cair pedaços de parede. Cair embaixo, pode atingir outras pessoas na rua ou no próprio, pessoas entrando no carro, nos carros, etc. Né? Já aconteceu várias vezes isso. Então, veja bem, o síndico, ele é responde civil e criminal, mesmo que todos da Assembleia decidirem concordaram que não vão fazer, prefere de repente investir num jardim, investir na pintura de um portão. No lazer. Esquece que segurança é que nem ladrão. Em primeiro lugar. Depois fazer, mas fechar a porta, depois que o ladrão levou entrou, tudo, não adianta. Também é uma coisa que raios. Raios é uma coisa que não se pode brincar, tem que ter o cuidado de estar o prédio 100% dentro da norma. E como é que o morador de um prédio pode saber que o prédio dele está 100% protegido? Olha, primeiro, né, ele olhando em volta do prédio, Mas isso não tem uma documentação que ele pode exigir? Pode exigir do síndico, mas é mais fácil ele visualizar da seguinte forma. Ele conta a cada 20 metros, pelo menos, tem que ter um cabo, ele tem que enxergar um cabo descendo. Que nem aqui nas laterais do prédio. Geralmente. São visíveis. Então, se não tiver a cada 20 metros, no mínimo, um cabo descendo, de cara já está fora de norma. E se ele tiver acesso de subir e verificar se existe um anel circundando todo o perímetro. Se não tiver, está errado. Às vezes a pessoa imagina que aquele mastro que fica aqui em cima, basta ter um cabo descendo, é um para-raios. Eu também imaginava isso. Que normalmente, a gente chama, né, os profissionais, no caso da nossa área, chamam de para-raios psicológico. Que o pessoal imagina, vê um mastro em cima e acha que aquilo lá é um para-raio. Não, ele é uma coisa mais complexa. Tá certo. Okay? Bom, vamos passar para essa outra maquete. Aqui eu vejo que a gente pode falar de várias situações. Tem uma árvore, muitas pessoas acham que se escondendo debaixo da árvore, né, vai estar mais protegido. Deixa eu te ajudar, eu seguro e você vai falando aqui para a nossa câmera. Ok. Então, olha só, os locais que as pessoas têm que evitar quando estiver chovendo, você está vendo que os raios estão se aproximando, é não ficar próximo de árvores. Porque a árvore, ele é um caminho, você vê que em relação ao nível da casa, ela está mais alta. Então, é uma tendência dela cair aqui na árvore e ele vai descer. Só que no que ele descer aqui, mesmo que as pessoas... Mas ele não desce pelo tronco? Desce pelo tronco, mas ele potencializa o chão. Quer ver só para então demonstrar para você? Tem um problema no chão também. Olha aqui embaixo. Aqui nós estamos mostrando... É como se ele estivesse potencializando o chão. Então, por exemplo, se tiver, no caso a vaquinha que está aqui em cima, o cavalo, a pata dianteira em cima desse ponto e as patas dianteiras em cima desse outro ponto, há uma diferença. Por exemplo, ele pode estar com 5.000 volts aqui e mais 1.000 volts aqui. Ou seja, essa diferença vai circular no organismo do animal. Então, quando o raio, mesmo descendo pela árvore, ele está potencializando o chão em vários... E aí pega um raio de quanto? Desde o tronco? Aí que está, ele pode realmente pegar até 100 metros. Você pode estar longe da árvore a 100 metros e você ser... E está desprotegido. Que a gente chama de raio indireto, uma tensão indireta. Então, o correto é juntar os pés e agachar, não deitar. Juntar os pés? Juntar os pés, igual na praia, por exemplo. Você está vendo que o raio está se aproximando? O pior lugar que tem para você se esconder numa praia é num quiosque. Aqui nós estamos mostrando um quiosque. Sim. Porque o quiosque... Vamos mostrar aqui então, olha, o quiosque, vai lá. Há vários acidentes de pessoas que correm debaixo do quiosque, porque o raio ele busca 3 situações. A altura, pode ser a árvore, pode ser a casa... ou pode ser o quiosque. Agora, as pessoas estando próximo do quiosque ou aqui embaixo, também o raio ele busca ilhas de calor. Então, é a altura, o menor aterramento, que seria um nível técnico que a gente chama, a menor terra, a melhor forma para ele se descarregar. O raio pode enxergar da nuvem que esse ponto aqui é um ponto bom para ele se descarregar. Então, de vez dele pegar aqui e ir pelo ar, ele vem até o ar por aqui, atinge realmente aqui o quiosque, e é o caminho mais fácil. Se tiver uma pessoa aqui embaixo, ele vai buscar a pessoa, porque a pessoa é mais atrativa para ele do que o ar. Então, ele acaba realmente atingindo a pessoa. E se for raio direto, dificilmente então, a pessoa escapa. Então, numa situação como essa, fugir dos quiosques. Os quiosques, aqui no Brasil, pelo menos não conheço nenhum quiosque de praia, por exemplo, que possui sistema de para-raios. Que seria o mesmo que o da casa? No caso, existem diversas casas, dependendo da região, que hoje muitas casas também estão se preocupando em colocar o sistema de para-raios. Aí eu te pergunto, Luiz, num caso, né, por exemplo, nessa situação aqui, como essa casa tem um sistema de para-raios, então o raio seria chamado para essa casa, não para o quiosque? Olha só, ótima pergunta. Na realidade, o para-raio não chama raio. O para-raio ele foi feito para desviar o raio. Por exemplo, então eu vou dar o exemplo dessa caneta aqui. Vamos supor que o raio esteja descendo. Na cidade mesmo, né, a gente fala assim, minha casa está do lado de um prédio, eu estou super protegida, porque o prédio geralmente tem um para-raio, então mesmo que a minha casa não tenha, eu não vou ser atingida. É uma maneira errada de pensar?
um pouco errada, o que vejamos. O raio, se a casa estiver próxima de um prédio, a tendência, vamos dar um exemplo aqui então, já que você citou, então vamos supor que aqui nós temos o prédio próximo da residência, ok? Só que suponha que esse aterramento elétrico, a nuvem, ela identificou que ela quer buscar esse terra da casa. Tá. Só que ele busca aqui o prédio, não por causa que tem um para-raio o prédio, porque o prédio aqui tem várias colunas de ferro aqui, é o próprio para-raio. Então ele vai descer... A estrutura dele, estrutura. Né? Então ele vai descer pelo prédio, só que se ele tiver vizinho da casa aqui, ele pode daqui pular para cá, buscando a menor terra. Não quer dizer que você está do lado da casa, você está protegida. E pior, se o prédio não tiver 100% dentro da norma em relação ao para-raios, pior. O seu risco aqui na casa se torna pior. Era preferível você não ter o prédio. Entendeu? Então, primeiro, o prédio tem que estar com o para-raio perfeito, 100% dentro da norma. Mesmo ele estando, ele pode chegar e pular para cá. Tá. Então, existem situações, aqui nós vimos também o anel captor, tá vendo? O fiozinho de cobre em volta. Casa. Só que em residência ele acaba se tornando, às vezes, caro. Só que existem situações, por exemplo, num campo, numa fazenda, tudo mais, que é um lugar muito, por exemplo, úmido, que tem lagos próximos e árvores, é risco. Tá. Como nós estamos vendo aqui o exemplo do lago que nós colocamos aqui. A gente tem 4 minutos para encerrar. Me explica agora a situação da caminhonete aqui, ou do carro que você... Isso, porque normalmente o pessoal imagina que o carro, você está protegido dentro do carro por causa das rodas, dos pneus. Na realidade é por causa da carcaça metálica. Então, por exemplo, então não é a borracha do pneu que vai... Evitar? Não. Então, da mesma forma, não adianta estar dando raio, eu estou de chinelo, esses chinelos que a gente costuma usar de borracha, não vai estar isolando, protegida. Não vai estar protegida. Você imagina o seguinte, um trator sem capota, que tem aqueles pneus grandes de borracha, então imagina que vai estar protegido, e não está. E acontece muitos acidentes, as pessoas morrerem exatamente em cima do trator. No caso aqui, quem estiver aqui dentro da caminhonete está protegido por causa da carcaça metálica, mas quem estiver aqui em cima... Na caçamba? Não, já teve vários casos de pessoas de caminhão que vão jogar bola, às vezes, na fazenda. Coloca todo mundo em cima do caminhão e o raio pegar e atingir aquelas pessoas que estão aqui em cima. Sendo que quem está aqui dentro está protegido por causa da carcaça metálica. Está protegido desde que não rele nessa carcaça. Porque na realidade hoje os carros, eles são praticamente por dentro isolados. Você não tem acesso a não ser que esteja com o braço do lado de fora. Né? Você pode levar um choque, mas você não vai ter risco de vida. De morte, quer dizer. Que é a mesma coisa que se você olhar a casa e o carro é um para-raio mais perfeito do que o para-raio nessa casa. Por quê? Toda a parte metálica aqui é como se fosse o anel captor. As laterais, como se fossem as descidas, como nós explicamos no prédio aqui na casinha. E idem, o chassi é como se fosse aquele anel de aterramento. Ótimo. E mostrando no caso não do ficar lago, em lagos. Quem está numa praia, quem está num lago, quem está numa represa, numa piscina, começaram os raios, sai fora da água rápido? Sim. Tem que realmente, clubes, praia, etc., tem que sair da água. A água realmente é alto risco você ficar na água enquanto está formando as chuvas, exatamente. Torres, por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos as torres. A torre não é torre metálica, então não fica próximo de torres. Idem, você vê as vaquinhas, por que as vaquinhas, às vezes, elas morrem no pasto, isso etc. a gente vê muito. Vê muito, porque o raio ele pode ter batido na árvore, aquilo que nós citamos, potencializou o chão. Então, e elas não têm como estar com as patas como e não tem como avisar ela para ela poder juntar as patas dianteira e traseira. Então acaba dando uma diferença de potencial que nós chamamos, né? E acaba realmente também atingindo os animais. Tá certo, então hoje em Luiz, dia os raios são alto risco, realmente. Ótimo, olha, muito obrigada pelas explicações de hoje. Foi fantástico, porque com essa maquete, olha, eu vou até pôr aqui mais próximo do nosso câmera para ir mostrando. Com essa maquete ficou muito mais fácil da gente entender como é que funciona e como é que a gente pode se proteger dos raios, né? Que a gente viu aí, olha, 100 pessoas por ano são atingidas por raios. E o raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. Se ele cair uma vez, ele vai cair muitas vezes no mesmo local. Tá certo. Olha, mais uma vez eu quero agradecer o Luiz Pereira, ele que é engenheiro, esteve aqui com a gente hoje, já veio aqui no programa outras vezes. Você que tiver mais perguntas, é só acessar o site do Luiz, que é o www.abcpararaios.com.br. E também tem um telefone que já está aí na sua tela, aproveite para tomar nota e fazer as perguntas, o Luiz vai responder a todas, né, prazer, Luiz? Sem dúvida. Tá certo, muito obrigada, viu, pela participação. Muito obrigada a você aí de casa por passar esses minutos com a gente aqui, né? Um programa de prestação de serviços. A gente se vê amanhã com mais um assunto do seu interesse. Não troque de canal, continua sentadinho aí no sofá, porque o Renascer em Revista está começando. Até amanhã. Tchau.